Amém. Último aviso aí, coloca aí, Dani, para nós. Vem cá, doutor e pastor Bruno Moleta. Bom dia, bom dia. Aviso rapidinho. Essa semana, dia 6 de novembro, vai estar nos cinemas das capitais do Brasil esse filme aqui, ó, Uma Nova História. Hoje, como igreja, nós precisamos entender que a saúde mental é um problema que nós temos que assumir, cuidar. Nós falamos com empresários aqui. Nós sabemos que a maior crise do Brasil no meio corporativo está sendo e vai ser a saúde mental. Então esse filme aqui, ele fala sobre histórias reais, fala sobre terapia, sobre medicação, o quanto é importante isso. E seria muito interessante, porque essa mensagem é muito além da ciência. Ela passa uma mensagem de quando a ciência não dá conta, Deus dá conta. Então, faça um esforço, leve sua família, leve seus funcionários. Vai ter um desconto a partir de 20 ingressos, metade do preço. E esse recurso, todo o recurso arrecadado com esse filme, vai ser para a construção do maior hospital psiquiátrico da América Latina com base cristã. Vai ser aqui em Goiânia. Porque a gente sabe que a linha psiquiátrica, psicológica, ela segue de outras religiões, você pode ver isso no dia a dia, outras linhas teológicas, enfim. E a gente sabe que a gente precisa levantar uma voz no meio da ciência, da saúde mental, da psiquiatria, com base cristã judaica. Então esse recurso vai ser para a construção desse hospital, e eu convido você a chamar a tua família, seus funcionários, vai impactar a tua vida, tá bom? Obrigado. Amém, coisa linda, não deixa de ir não. Quem tem muito tempo que não vai ao cinema aí, levanta a mão aí. Tem muito tempo, aí ó. Então vamos dar um cheque aí. Vamos voltar a subir umas escadas aí, alguns elevadores no shopping, amém? Amigos, é interessante isso, né? Quem não é de Goiânia aqui? Não é, eu não sou goiano. Poucos, né? É interessante, todo mundo que não é de Goiânia, pelo menos no meu convívio, sempre fala um negócio engraçado para quem é de Goiânia. E cadê quem é de Goiânia aí? Amém. Não estou falando contra, viu? Porque eu amo esse lugar, eu me considero um goiano. Mas as pessoas sempre falam que aqui no Goiás, Thiago, o pessoal tem uma mania de tudo aqui é maior, não é? É o maior do Brasil, é o melhor do Brasil, é o melhor da América Latina, é isso mesmo. Mas é isso. Mas nós vamos construir o melhor hospital da América Latina. Mas é melhor mesmo, a melhor mulher do mundo está aqui em Goiânia, amém? Minha esposa, goiana pura. Amém. Amém. Queria meditar com você hoje, nessa manhã, para você levar para o seu coração e meditar durante a sua semana, nesse primeiro dia de semana, num texto e numa mensagem num tema que eu queria conversar com você sobre o Jesus que provoca. Jesus, ele é craque em provocar a gente. Craque. Ele é muito bom nisso. É aquele de desafiar a gente, de quando parece que tudo aquilo ali, ele faz a gente repensar e pensar de uma outra lógica, de dar novo significado às coisas, ao nosso olhar. E a palavra de Deus e o evangelho do Cristo Jesus é esse lugar que precisa afiar a gente. É esse lugar que precisa fazer a gente pensar de novo. E de novo, e de novo. É o evangelho que, se a gente for parar para pensar e conversar, muita dos nossos momentos e expressões evangélicas no nosso país, às vezes a gente encontra expressões religiosas que vão ter uma teologia mais coach, um negócio que você pode ficar melhor, que você tem que se amar mais, e aí a gente vai se amando mais, a gente já vai contra o evangelho. Daí já começa. Porque quem fala que eu preciso me amar mais, é que ainda não conheceu, eu não estou falando nem de entender, ainda não conheceu o amor de quem? De Deus por nós, que é um amor que é o quê? Suficiente. Aí a gente fala, mas eu estava querendo largar o casamento porque eu estava precisando me valorizar mais, me amar mais. E a gente encontra com o evangelho e fala, opa, é um outro jeito de pensar. É quando eu peco e você peca, é aquele erro que você cometeu, é aqueles sentimentos que você tem, é aquelas verdades que passam em você e você não consegue jogar para fora, que você não consegue externalizar. E aí parece que você vai maquiando, até chegar a um ponto que você não suporta mais. Mas a gente vai ver um Jesus que prefere que você tire de dentro aquilo que é verdade. Esse é o mistério do evangelho. Mesmo que doa. Sabe por quê? Porque tem gente que erra, tem gente que peca, tem gente, eu traí, eu fiz, eu aquilo, e aí Deus, não sou mais digno. Eu não sou mais, não, aí começa.
Começa a se vitimizar, como eu não sou mais digno do amor, eu não sou mais. E aí, a pessoa esquece de meditar que quando ela diz isso, ela está dizendo o seguinte: ei Jesus, ei Deus Pai, enviar o seu único filho foi pouquinho, porque a morte naquela cruz não valeu a pena. O meu pecado que eu errei ali, ele foi maior e não vale mais. Eu não sou mais digno, por quê? Então você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Mas é isso que eu e você o quê? Experimentamos. O sentimento de culpa na nossa história. É quando a gente carrega para dentro de nós culpa, rancor. A gente começa a dizer para Deus o seguinte: não, isso aqui não dá. Não, eu não sou mais digno. Não, eu não presto. Não, eu entendo. Mas quando a gente coloca isso para fora, a gente tem que lembrar de quê? De um Senhor que já fundamentou algumas coisas. Um jeito da gente olhar a vida de um outro jeito, de uma outra forma. E dentro disso eu queria ler um texto que a gente inclusive nessa semana compartilhamos aqui na nossa comunidade, com os jovens aqui na quarta-feira. E eu queria trazer para toda a comunidade para a gente pensar um pouco. Dentro da realidade de um Jesus que provoca, é um Jesus que traz para nós todo tipo de pergunta. É um Jesus que permite a gente perguntar. Eu tenho meditado muito no texto de Jó, e Jó tem me ajudado nisso. Eu tenho feito perguntas que eu não tinha coragem de fazer. Porque nesse mundo nosso evangélico, e que o evangelho às vezes não atravessa, a gente já sabe o que é, a gente tem lado, a gente tem isso, não, aquilo ali. Se você não pensa assim, você não é crente. Se você é desse lugar aqui, você não é crente. Se você pensa desse jeito, esquece, isso aí não é crente não. A gente vai começando dentro da nossa tradição, dentro dos nossos pensamentos, caminhando num lugar de orgulho tão grande, que a gente tem explicação para tudo, não é verdade? Ou não? A Bíblia diz que os amigos de Jó eram amigos dele. A gente vê do capítulo 1 ao 2 uma cena, uma conversa de Deus com um anjo, falando: você está vendo meu servo Jó? Olha lá, ele é justo. E aí a Bíblia vai dizer então que, então deixa eu tocar lá. Não, então pode tirar o gado, pode tirar a riqueza, pode tirar os filhos, tira tudo. Tirou, o que ele ficou? Firme. Aí volta a conversa, não, mas ele tem saúde. Ele pode, não, então coloca uma doença nele. E coloca a doença e nada, até o ponto da mulher olhar para ele e falar o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí vem depois um outro momento do texto, que é do capítulo 3 até o capítulo 37. Uma conversa de amigos vão, oram por ele e começam a olhar: Jó, você pecou. Não tem jeito. Ué, quem planta, colhe. O injusto vai colher o injusto e o justo o justo. Você fez alguma coisa errada aí. Sabe aquelas pessoas que já têm sempre uma sentença? Não, meu irmão, mas isso aí que você está falando é isso, é aquilo. Não, se você fez isso. Não, é porque Deus é assim. Aí a gente começa. Aí vem uma morte, o cara não sabe ficar em silêncio e chorar junto. Você tem que falar: não, mas Deus é... Não, irmão. Calma, só chora junto. E a Bíblia vai dizer que os amigos foram até o ponto de falar: você errou e dá tudo certo. Até o ponto de Jó começar a conversar com Deus. E quando ele conversa com Deus, Deus fala: me dá a mão aqui, vamos andar junto? Onde você estava quando eu criei o universo? Só para a gente começar a conversa. Quando eu fiz as estrelas do céu, quando eu fiz as águas e o rio e os animais, onde você estava? Só para a gente começar a conversar. Até o ponto de Jó olhar e falar assim: Deus do céu, é bom demais fazer essas perguntas para você, e eu não consigo responder suas perguntas, mas eu estou maravilhado. Porque antes eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos podem te ver. Jó pecou em alguma coisa? Para ele sofrer toda a dor, ele pecou, Marcelo? Não. Mas agora, ele estava para um lugar da vocação dele, que era o quê? Conhecer a Deus com os seus olhos abertos. Então, na minha vida e na sua história, Deus está sempre em movimento e trabalhando para que eu e você, cada vez mais, abrisse o quê? Abrir os nossos olhos, os nossos horizontes. É por isso que o homem e a mulher de Deus não é aquele que fala: não, mas é isso, é aquilo, porque a Bíblia diz isso. Calma. Aí vem uma situação lá de fora do país, aí você é o especialista. Aí vem lá no Rio de Janeiro, você é o especialista. Aí vem em Goiânia, é o especialista. Aí vem a política, você é o especialista. Aí como é que faz? A gente não tem olhos sensíveis, a gente não tem ouvidos mais sensíveis. A gente vê um Jesus que provoca o tempo inteiro. Quem? Os religiosos. Aqueles que com os olhos
vão fixando num lugar onde o evangelho não pode penetrar. E se Deus falou lá para o povo que sábado não podia trabalhar, então se Jesus fizesse, olha lá o pecador, o sujo, o imundo, se encontrasse com a prostituta, não, esse cara é um zero à esquerda. Para de seguir esse cara, vocês são tudo louco. Mas é um Jesus que estava o quê? Esticando a família da fé para olhar de um outro jeito na perspectiva que ele queria revelar. E aí eu queria trazer para nós, para a nossa conversa nesse domingo, uma cena que Jesus escolhe. A Bíblia diz que Jesus escolhe caminhar com os seus discípulos, ele escolhe os seus discípulos. A Bíblia vai dizer então que ele vai batizar as pessoas. E no batismo das pessoas, o ministério dele começa a crescer mais do que o de João Batista, o seu primo mais velho. Aquele que sabia quem era e falou o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto, abra um caminho reto para o meu Senhor passar. O Senhor passou. E quando ele passou, ele começou a ter mais números que João. E João não entrou em crise, porque ele sabia quem ele era. A Bíblia diz então que Jesus começou a batizar mais gente que João. Então, no auge do ministério de Jesus, esse é o capítulo 4 do Evangelho de João, que nós vamos ler agora. No auge do ministério ali, dos números, do batismo, e que nem Jesus batizava, eram os discípulos. Por quê? Porque é um Jesus que queria o quê? Remexer com o jeito de ver as coisas. Então, se era o Rabi que fazia essa operação, não vai ser o cara, é a família, é nós. Não é a persona, não é o Jesus que vai bater. Não, é os discípulos, somos nós. Um Jesus que não tem crise dessa identidade dele. E a Bíblia diz o seguinte, capítulo 4, versículo 4. Ele estava ali com os seus discípulos, tinham batizado mais João Batista, ele falou assim, vamos para um outro lugar. O negócio aqui já está fervendo, vamos para um outro lugar. E ele então ia passar então por Samaria, um lugar onde o judeu não passava, um tipo de gente que o judeu não conversava, um jeito de ser gente que o judeu não tocava, não seguia, não curtia nada. E a Bíblia diz lá no versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E aí que começa então a conversa dessa cena que eu quero compartilhar com você. Jesus escolhe um poço, e esse poço tem nome. Esse poço tem uma história. E Jacó, e a gente já conversou aqui sobre isso, Jacó, o que significa o nome Jacó? Jacó era irmão de quem? E Jacó significa o quê? O trapaceiro, o enganador, aquele que engana. Então, dentro de uma realidade de identidade, Deus escolhe trabalhar com um cara que fez tudo errado, mas se encontrou com o Deus da verdade, e quando ele foi verdadeiro, e eu quero frisar essa expressão e esse momento, que é quando eu e você conseguimos, esse é o mistério do Evangelho, é quando eu e você conseguimos expressar aquilo que é verdade, porque não vai doer em Deus. Aquilo que você pensa, aquilo que você concluiu, aquilo que você é os frutos dos traumas, não, é quando você expressa o que é verdade, e é quando, não é a conversa de hoje, mas para você que entende a história e sabe da história, é aquele trapaceiro que trapaceia, quando encontra com o pai pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. Ele fala, não, mas a voz é de Jacó, mas chega mais perto. Aí ele toca e vê que é o quê? Que era um homem peludo, porque Esaú significa o quê? Homem peludo. Então ele toca Samuel em Esaú e fala, opa, é meu filho. E o cheiro de Esaú, porque estava com a roupa do irmão, se travestiu de quem ele não era. E aí a Bíblia vai dizer que a história de Jacó continua ao se encontrar com Deus, num anjo, numa luta ali com o anjo, e ele vai dizer o seguinte, você não vai embora enquanto você não me abençoar. E como é que ele é abençoado? Com uma pergunta. E a pergunta é o quê? Quem é você? E o que ele responde? O trapaceiro. Por quê? Porque ele responde Jacó. É aí que começa a mudar a realidade dele. Porque é quando a gente tira de lá de dentro. É quando a gente fala a verdade. É quando a gente não maqueia. É quando a gente não coloca maquiagem e máscaras e não se traveste de coisa que a gente não é. Aí Deus olha e fala para ele o quê? Não, você é Jacó, mas agora você vai ser chamado o quê? Israel. E aí, concluindo, que não é o foco dessa conversa, mas concluindo, Jacó é então o trapaceiro que agora faz parte da história que Jesus está contando no mundo, que Deus está contando para o seu povo. Lembrando a mim e a você que até na vida de um trapaceiro, Deus continua fazendo a sua história.
Dentro disso, ele escolhe esse lugar. E ele já tinha conversado com um cara muito importante, rico e religioso. E é o cara que procura ele, e você vai saber muito bem quem é. Ele chega e fala o seguinte: como é que faz para nascer de novo? Quem que é esse cara? Nicodemos, um homem que vai até Jesus. Agora não, a história é outra, agora é uma mulher. E ela não vai até Jesus. Jesus fica ali e ele vai em direção a ela. E olha essa conversa, que interessante. O texto diz o seguinte: nisto, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E então disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou. Daí já é um negócio muito cabuloso. Jesus já está aqui subvertendo muita coisa. Jesus está aqui provocando a linha da cultura, porque era uma mulher e era o quê? Samaritana. Um rabi, de forma alguma, podia se encontrar com o quê? Sozinho, com a mulher. Mas Jesus, na provocação dele, ele, olha a cena, olha que cena linda. Ele conversa com essa mulher. Ele podia ter deixado ela embora, mas ele conversa com essa mulher. E ele fala o seguinte: tem água aí? Dê-me um pouco de água. E a mulher perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela nem falou se sim ou se não. Ela falou: uai, ela olhou assim e falou: como é que o Senhor, sendo um judeu, você vai pedir para mim o que você vai beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Só complicando a conversa. O texto continua dizendo o seguinte: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Meu irmão, isso aqui é eu e você o tempo inteiro. Jesus conversando com a gente, fazendo a gente sair daquilo que é a nossa tradição, aquilo que é os nossos limites que a religião coloca em nós, aquilo que a nossa visão tão pequena consegue enxergar. Jesus começa a fazer perguntas. Se realmente você me conhecesse, você ia me pedir água, e uma água que jorra de dentro para fora. Ela fala: mas como é que você vai conseguir essa água? Como é que você vai dar conta dessa água se você não tem nem balde? É quando a gente olha para Jesus e fala: nessa situação da minha vida, não tem tempo mais para você fazer. Olha a situação, tudo já deu errado. Não tem nem como reverter isso, porque o nosso olhar limitado faz com que eu e você temos dificuldade de perceber o jeito de Deus trabalhar e o jeito que Deus está conversando com a gente. E o texto continua dizendo o seguinte: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede e também nem me canse para ficar voltando aqui para tirar essa água. Então ele lhe disse, olha que pergunta interessante: vá, chame o seu marido e volte. Está querendo água viva? Então vamos conversar sobre a água viva. Vai lá, volta com seu marido para a gente conversar. E o que ela responde? Eu não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, você falou a verdade, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí começa a conversa. Porque não tem como o evangelho penetrar no meu coração, no seu coração, se o nosso íntimo, se a nossa verdade que brota de dentro não expressar na mesa. Não tem como a água viva jorrar se há em você bloqueios de quê? De mentiras. O grande problema meu e seu é que a gente está o tempo inteiro contando mentiras para nós mesmos. Não estou nem falando só para o outro, para nós mesmos, nos enganando daquilo que nós não somos, daquilo que nós não temos. Limitados muitas dessas vezes pela nossa versão, pela nossa sociedade, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que falou, não é assim. Por quê? Não, porque é. Mas quem te disse isso? E eu não estou aqui criticando, não. Eu estou aqui lembrando do nosso mestre Jesus, que gosta de quê? De provocar, de desafiar, de trazer a vocação da coisa.
Não, mas sábado não pode curar. Mas quem disse? Não, os nossos antepassados. Deus falou com ele, não, mas calma. Agora é um novo mandamento. É um novo jeito. E eu lembro de uma história, quando eu penso nessa limitação, eu gosto de contar essa história, e se você já está aqui há muito tempo e já me ouviu, já ouviu essa história. Eu quero contar ela de novo. Que é a história do camelo. Certo dia eu ouvi essa história e ela me marca profundamente. O camelo chegou para a mãe, o camelo jovem chegou para a mãe e falou: mãe, o que foi, meu filho? Ô mãe, por que eu sou assim? Ele falou: mas assim como? Por que a minha pata é grande desse jeito e reta desse jeito? Olha a pata da zebra, mãe. Olha a pata do cachorro, que tem mais bonitinho. Por que eu sou assim? A minha grandona e reta. Ela olha pro filho e fala: meu filho, você é normal. Olha para a mamãe, olha para o papai, isso é normal. O Criador nos criou assim, para quê? Para que possamos aguentar viagens longas do deserto. Vai essa zebra tentar fazer uma viagem longa. Vai esse cachorro tentar fazer. Está tudo certo, pode ficar tranquilo. Passado um tempo depois, ele falou: mãe, o que foi, meu filho? Ô mãe, por que eu sou assim? Ela falou: assim como? Por que eu bebo água uma vez no dia e fico com essa pança gigante? E o cachorro, o cavalo, os pássaros, mãe, eles bebem várias vezes ao dia, com uma pose, não precisa ficar com essa pança gigante. Por que eu sou assim? Ela falou: meu filho, você é o quê? Normal. Olha para o papai, olha para a mamãe. O Criador te fez assim, nos criou assim, para que possamos aguentar viagens longas do deserto, e quando não tivesse água para beber no caminho, a gente aguentasse chegar até o fim. Você é normal. Passado um tempo depois, esse jovem camelo fala: ô mãe, ela falou: o que foi, meu filho? Ô mãe, por que eu sou assim? Ela falou: assim como? Por que os meus olhos são caídos desse jeito, os meus cílios grandes desse jeito? E olha lá o do cavalo, aquela coisa mais colorida, grande desse jeito, pisca devagarzinho, o trem volta. Por que eu sou assim? Ela olhou: meu filho, eu já te disse, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas do deserto, e quando o vento trouxesse a areia, os nossos grandes cílios protegessem os nossos olhos, e os nossos olhos não ficássemos cegos. Isso é normal. Ele falou: mãe, eu posso fazer a última pergunta? Ela falou: o que foi? Ele olhou para ela e falou o seguinte: se o Criador nos criou para estar no deserto, o que nós estamos fazendo nesse zoológico? Por que nós estamos aqui? Porque tem hora que eu e você somos feitos como homens e mulheres, criados em cativeiros, e não conseguimos olhar para o nosso Mestre Jesus, que nos provoca para ver além, que nos provoca para ver de outro jeito, que nos provoca para dizer o seguinte: para de se comparar com esse outro, que eu te fiz de um jeito que é doce, é o tipo de sal que eu preciso nessa situação. Não é nem parecido, ou melhor ou pior, não, é você que eu fiz. Mas eu e você ficamos o tempo inteiro o quê? Nos comparando, em crise. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro faz e eu não dou conta? Ou por que eu faço muito melhor e aquele lá tem a honra e eu não tenho a honra? Por que eu não alcanço? Por que o outro sempre faz? Por quê? E aí a gente começa a ficar com crise, porque a gente ainda não entendeu quem nós somos. Mas Jesus conversa com essa mulher onde? Num lugar simbólico de alguém que, ao se encontrar com Deus, reconhece quem é. Está aqui o trapaceiro. Alguém que solta da verdade, dizendo: não, então se ele me criou para isso, eu tenho que estar lá no zoológico, eu tenho que estar lá no deserto. De alguém que começa a conhecer quem é e começa a discernir os caminhos. E talvez seja por isso que Jesus escolhe esse poço. Para uma mulher que talvez na sociedade era vista como uma prostituta. Uma mulher que talvez na sociedade era vista como alguém que as pessoas nem ouviam. E aí o texto termina, o texto continua dizendo o seguinte: disse a mulher: Senhor, vejo que você é um profeta. Você é diferente, você sabe do que você está falando. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, falam que é só lá em Jerusalém. Então o que você me diz? Aí ele começa a dizer: vai chegar o tempo e é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É claro que o judeu, ele já vive, ele já revela na luz, mas vocês agora, samaritanos e outros povos, não vai ter mais essa distinção. Está na hora que o Espírito vai ser derramado para todos, não só repartido, mas derramado para todos. E aí vocês vão poder adorar em qualquer lugar e tudo mais. Ela olha para ele e fala o seguinte, é interessante isso. Ela começa a falar com ele o seguinte:
eu sei que o Messias está por vir. Você está falando essas coisas difíceis aí, mas quando ele vier, ele vai explicar tudinho para nós. Ela falou, você é bom, você é legal, você é diferente, tal, mas muito bom que você está falando, mas quando o Messias vir, ele vai explicar, ele está chegando, viu? Você fica esperto. É ela falando para Jesus. E quando ele chegar, ele explica tudo. Aí o que Jesus fala? Eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. E aí acontece uma virada na cena. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, aí a cena já mudou de ambiente. Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, aí volta para essa cena. Os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Daí buga tudo. Mas como assim? Nós fomos lá, investimos uma grana, compramos a comida na cidade. Você ficou aqui descansando, porque você pediu para descansar. Nós fomos lá, compramos a comida. Come alguma coisa. Ele falou assim, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Olha como é que a gente é audacioso. Isso aqui é nós purinho. Tem que ser na nossa conta. Tem que ser do nosso jeito. Tem que ser daquela forma. Ou é crente ou não é crente. Não, falou isso aqui não é crente não. Não é crente não. A gente não olha para um outro olhar. E o texto continua dizendo o seguinte. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a comida de Jesus. E a nossa? Jesus está provocando os seus discípulos a um novo momento do ministério. A um tipo de água diferente. E a um tipo de comida totalmente diferente. Jesus está apertando aqui e afiando para um outro jeito de olhar para a vida. Lembrando os seus discípulos o seguinte, cuidado que vocês estão pensando em uma outra perspectiva. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, e aí é dois cenários. Primeiro, um homem que vai até Jesus e pede para ele nascer de novo. Agora é um outro cenário de Jesus que vai até a mulher. Então não tem regra. Não é você que não, é só quem vai até Jesus. Não, tem alguns que, o que acontece, Marcelo? Jesus vai o quê? Em direção. Comigo foi de um jeito, com você pode ter sido outro jeito. Com um é um homem muito importante, para outra é uma mulher, que para a sociedade era uma prostituta. Mas ele olha para ela e fala o seguinte, você quer beber a água da vida? Então vamos falar na verdade quem você é. Assume quem você é. Assume sua fraqueza. Assume de fato aquilo que jorra em você. Se é o adúltero, então fala para mim, eu sou o adúltero. Se é o mentiroso, então fala para mim, eu sou o mentiroso. Se é o quê? Se é o orgulhoso, a orgulhosa, então se derrama diante de mim para dizer, Senhor, eu reconheço quem eu sou. E agora, te conhecendo, eu me jogo aos teus pés para dizer, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que eu acho que eu sou. Aí ele olha para mim e fala, você entendeu? Então deixa agora eu fazer. Deixa agora eu te dar uma água que não vai parar de jorrar. Não tem mais sede. Não tem que comprar nada. Não tem uma água mais santa ou menos santa. Não tem que ir lá para Jerusalém beber dessa água. Não tem que subir aos montes. Não tem que ir mais para os vales. É uma água que jorra de dentro para fora. Nós começamos a nossa conversa hoje pela manhã aqui, falando sobre o que é ser igreja, sal e luz. É isso. Não é mais um lugar que você vai, é alguém que você é. Não é mais um domingo que você vem para poder celebrar ou dar um carimbo num cheque passaporte cristão, não. Não é um lugar onde você vem para se potencializar como uma pessoa melhor, não. É de uma expressão de quem você é, então você pisou, você está abençoando. Você pisou, você falou bom dia, é outro tipo de bom dia, por quê? Porque dentro de você flui o quê? Um rio que não para de jorrar, não tem como fechar. A gente se esquece disso.
A água que ele prometeu não tem como fechar. A água que ele prometeu não tem como eu controlar. Não tem jeito de eu falar, esse povo vai beber da minha água. Esse aqui não. Esse aqui depende se pagar mais ou não. Não tem jeito, porque da água que ele prometeu não para de jorrar. Então se há na sua história, no seu dia a dia, na sua rotina, algum lugar estancando a coisa, tem algum trem errado aí. Mas ele falou também de uma nova comida. Os discípulos foram para a cidade comprar comida, saciar a sua necessidade. Está errado? Não, tem que comer, ué. Mas tem muita coisa que a gente está fazendo que está errado? Não, que não está errado você fazer. Mas nós somos o quê? Distraídos, com a nossa fonte desligada, esquecendo de jorrar, concluindo as coisas do que é certo e do que é errado, dizendo o que é de Deus e o que não é de Deus, pelo amor de Deus. Definindo se sobe está errado, se no negócio está errado, se vai está errado, se joga está errado, se fez isso aqui está errado, se comeu isso aqui está errado. Aí a gente vai definindo as coisas da nossa perspectiva. E a gente se esquece dessa cena, onde Jesus olha para os caras assim, Jesus não fala nada. Eles não têm coragem de perguntar, mas ele vai dizer depois pode continuar o texto na sua casa, ele vai dizendo o seguinte, para de ficar distraído. Os campos estão brancos. É só colher. Chegou a hora que os samaritanos vão seguir a gente. Eles vão ouvir dessa mensagem e vão ser libertos. E aí os caras bugam e falam, ué, mas até 2 horas atrás nós não podia nem passar aqui. Você vem e provoca a gente. É isso mesmo. Você vem e provoca a gente. Então presta atenção nisso. Jesus está olhando para eles e fala o seguinte, é esse o meu jeito de ver. Se você olha para essa mulher e vê uma prostituta, eu perguntei para ela, e dela saiu o quê? Verdade. Talvez, meu irmão, você veio nesse domingo pela manhã, mas do seu coração não brota o quê? Verdade. Não consegue expressar daquilo que jorra. Deus olha para eles e fala o seguinte, eu tenho fome de outra comida. Não é essa comida que vocês estão querendo. Eu tenho fome de outra comida. Aquela mulher trouxe a cidade inteira. Aqueles homens foram para a cidade comprar. E trouxe quem? Fazendo o que é certo, mas distraídos na sua vocação. A minha oração e o meu coração nessa manhã é que nesse domingo de ceia, nós vamos ceiar agora. Os irmãos já podem ir distribuindo já os elementos da ceia. Nós vamos ceiar hoje, mas ceiar com a outra consciência. E eu queria te perguntar, o tipo de comida que você tem fome, é fome de quê? Você vem para ficar mais rico? Você vem para resolver BO? Problema? Se ainda é aquela que vai até o religioso, que busca uma espiritualidade, porque agora a moda é espiritualidade, é isso? Porque agora para os meus negócios é bonito falar que eu sou um cara espiritual, uma mulher espiritual. Será? Eu queria te perguntar, o Jesus que provoca, está te provocando em quê? Ele está te desafiando onde na sua vida? Você pensa a mesma coisa tem muitos anos? Está faltando evangelho. Não está faltando evangelho. Porque o evangelho é essa fonte que desdobra e faz a gente pensar. Lá em Minas, tem um amigo que eu sempre choco com ele. Uma vez eu estava pregando lá, eu falei assim, vamos lá, para a gente estar junto. Ele, pastor, eu tomei uma cervejinha. Falei, como assim? Não, eu almocei com a minha família lá, eu tomei uma cervejinha. Não, mas o culto é 6h30. Não, eu tomei uma cervejinha. Falei, não, me explica, que eu quero entender, na moral. Não, mas aí eu bebi uma cervejinha, aí Deus não... Tá vendo? Eu estou trazendo um exemplo tão simples, mas que é coisas que passam por mim e por você. Do nosso jeito tradicional de ver as coisas. Se um faz isso é porque ele já conclui que é... Não, meu irmão. Jesus quer nos provocar para ver de outro jeito. Jesus quer nos provocar, trazer a vocação em pauta, nos desafiar, nos tirar do lugar que a gente está, para a gente ser cada vez mais parecidos com Ele, sabendo quem eu e você somos, vivendo a expressão exata do Evangelho, que é o quê? Desvendar e participar do mistério que é o reino de Deus, que não é concluído nas suas conclusões,
que não é você que define o que é o que não é. Para pensar nesse Jesus que nós estamos falando de provocar. Jesus é aquele que quando a mulher adúltera, ela tinha sido acabada de apanhada lá do lugar, falou, ó, essa aqui foi a mulher que acabou de trair o marido. Eu quero ver agora Jesus provocador. O que você vai fazer? Vocês lembram disso? Da mulher adúltera? A Bíblia diz que quando Jesus está ali com ela, ele olha para ela, ele olha para o povo e ele olha para aquela galera e fala o quê? Começa a desenhar no chão e fala o quê? Quem não tiver pecado faz o quê? Que atire a primeira pedra. Minha pergunta para você nessa manhã. Minha pergunta. Quem não tinha pecado naquela galera? Qual era o único que não tinha pecado naquela cena? Quem era? Oi? Mas ele jogou pedra? Uai. Então Jesus, será que tinha pecado? Ele não jogou. Mas quem disse que quem não tiver pecado atira a primeira pedra? Quem que disse isso? Mas ele não jogou? Lascou então, é. O que ele queria ensinar para mim e para você? Que o quê? Que o jeito dele ver a vida não é como eu e você concluímos. Em detrimento daquilo que era o certo, ele fez aquilo que é bom. Então não é o certo e o errado, é aquilo que é bom. Mas a nossa limitação está definindo as coisas do que é e o que não é, o que é certo e o que é errado. Tem gente que tem hora fazendo o errado, ele faz aquilo que é bom. A minha oração nessa manhã é que a gente ceie junto, em família, uma outra convicção, buscando a Deus, dizendo o seguinte: ao comer esse pão, eu quero dizer para o Senhor, eu quero comer da comida que o Senhor está falando naquele texto. Eu quero cumprir a tua vontade. A minha última pergunta para você, para a gente orar junto: você tem fome de quê? Você ainda tem sede? Deixa o Senhor trabalhar para jorrar dentro de você. Comece a comer um outro tipo de comida. Pare de querer alimentar aquilo que a sua barriga pede. E comece a buscar em Deus qual é a sua vontade. No seu casamento, na criação dos seus filhos, nas suas amizades, relações interpessoais, na comunidade de fé que você participa, seja aqui ou em outra. Pergunta ao Senhor qual é a sua vontade. Eu quero ter fome da sua vontade. E para saber da vontade de Deus, nós temos que conhecer quem nós somos e quem Ele é. E é nesse espírito que nós vamos cear essa manhã, buscando ao Senhor direção, para dizer: eu quero beber da tua água, do teu rio. Sacia essa minha sede, lava o meu interior, me dê o pão que o Senhor tem para eu alimentar, que eu não quero parar de ter essa fome. Amém, Lala? Nós vamos ter fome de o quê? De ser mais rico, de ter liberdade financeira, de acumular bens e riquezas. É isso que você tem fome? Você olha para Jesus, você vê isso? É isso? De ser muito famoso, é isso que você tem fome? Você tem fome de quê? Tem fome, a fome que Jesus falou. Então seja um cumpridor até que a obra seja concluída. Amém? Fica de pé no seu lugar. Pega aí o elemento da ceia. Vem cá, Bruno. Pega aí o seu elemento da ceia. E como de costume aqui na nossa comunidade de fé, você vai pegar aí o biscoitinho que representa o pão. Ah, eu tenho nojinho. Não precisa ter nojo, não. Covid, acabou. Às vezes volta aí, mas assim, amém, né? Se você é muito cismado ou muito cismada, você troca só o pratinho. Aí você nem toca. Mas nós vamos fazer agora o seguinte. Presta atenção aqui, em nome de Jesus, para a gente terminar a nossa manhã. O Jesus que provoca, certo dia, pegou uma toalha e amarrou ela no seu corpo. Começou a lavar os discípulos. Você lembra disso? Até chegar em Pedro, ele falou: você não vai lavar de jeito nenhum, nunca. Ele falou: não, se eu não lavar, você não tem o quê? Parte comigo. Mas como assim? Ele era o rei dos reis, mas era servo? Ele sentou na mesa depois, colocou a capa e continuou com a toalha? Por quê? Porque era um rei
vestido de servo para servir os irmãos e falou o quê? Façam isso com seus irmãos. Para quê? Para quê? Só para fazer? Só porque ele falou para fazer? Não. Para a gente ter o quê? Parte um com o outro. Então, nessa ceia dessa manhã, você vai pegar o seu pãozinho, ou se você for muito nojentinho ou nojentinha, tá tudo certo também, amém? Tem espaço para todo mundo, amém? Você vai multiplicar o seu vinho. Você vai trocar com alguém, e aí você vai viver um movimento de espiritualidade agora, com quem você conhece e com quem você não conhece, mas agora no jeito de um Jesus que provoca. Você não sabe se esse irmão é um ladrão, é um mentiroso, uma mentirosa, um adúltero, uma adúltera, mas agora nós estamos debaixo de uma outra visão, de um Jesus que bagunça tudo. Então você vai olhar para ela e para ele que você não conhece. Então essa é uma direção aqui, amém? E você vai falar com ela o seguinte: eu quero ter parte contigo. Pesado isso, né? Mas esse exercício espiritual, já pode já, ou pão ou vinho, troca com alguém e fala o seguinte: eu quero ter parte contigo. E já já a gente ora pra gente comer. Não coma ainda, não beba ainda. Vai trocando o pão aí. Mas tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei voltar a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Se você ainda não trocou com ninguém aí, falou: ó, quero ter parte contigo. Amém? Eu sei que alguns já beberam, mas a gente quer orar agora, para a gente poder sair para essa semana falando: Senhor Jesus, me provoca. Você pode repetir isso comigo? Senhor Jesus, me provoca. De novo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me provoca. me provoca. Amém? Ora para nós, Bruno. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, como família, como um povo que entendeu, ó Deus, que não é sobre o que nós retemos, mas é aquilo que nós expressamos a partir de quem somos o Senhor, ó Deus. Que o nosso coração saia atento, ó Deus, para o nosso irmão, olhando para o nosso irmão e não olhando para aquilo que nos leva à vantagem, ó Deus. Que na nossa vida nós possamos ser sacrifício. Que na nossa vida nós possamos sentar na mesa para repartir o pão e não para matar a nossa fome. Essa é a nossa oração como igreja, ó Deus. Então nós entregamos, ó Deus, a família, o que nós somos, os nossos negócios, para o Teu reino, ó Deus. Que tudo que nós falarmos, pensarmos, agirmos, ó Deus, seja para cumprir o propósito do Senhor nessa terra, ó Deus. Essa é a nossa oração. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pela família. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo Teu corpo sobre nossa vida, ó Deus. Gera em nós desconforto, o desconforto do id, ó Deus. Que nós possamos ir, ó Deus, e não ficar parados numa inércia, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você ainda não bebeu, beba do vinho, dizendo: obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Nenhum pecado meu, fala com ele: nenhum pecado meu, grande ou pequeno, é maior do que o Teu sacrifício na cruz. Nenhum. Foi suficiente. Coma do pão, como alguém que fala: me dê a fome que o Senhor tem. Fala: Deus, me dá a fome de cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa oração como igreja, Sal da Terra Alfa, é que a gente agora saia aqui cheio de vontade de Deus, de vontade de obedecer, com fome que Ele quer gerar em nós, com uma sede que não tem mais outra água, outro tipo de água. Que você seja esse lugar que transborda e que você coma dessa comida que Jesus nos provoca, sabendo realmente quem você é, não se comparando com o outro, mas cumpridor da vocação e do propósito que Deus tem para a sua vida.
Tá aqui a nossa responsabilidade da família. Você que é homem e mulher responsável, faz aí do seu jeito, naquilo que você tem. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, uma semana abençoada para nós. E você sabe que quem é abençoado é quem sabe quem é. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.